Bem-vindos! Está no ar o Sem Tabus. Bom demais estar com você e é bom ter a sua companhia a qualquer momento aqui na Novo Tempo. Seja quando estou ali no consultório de família, que é toda segunda-feira às 9 da noite ao vivo, ou aqui no Sem Tabus a esta hora, ao vivo, junto com você. Porque em todos os momentos que a Novo Tempo está trabalhando, está fazendo um programa e está produzindo algo, é feito com muito amor e consideração a você, a sua família, a sua felicidade. E você pode ter certeza, nós não somos as pessoas mais felizes do mundo, nós não somos aqui pessoas perfeitas, nós não somos pessoas que estamos aqui querendo ensinar para você alguma coisa que não tenhamos apenas aprendido da parte de Deus e com muitas lutas. Não é alguma coisa automática, não fomos treinados para fazer o que fazemos, não somos ensinados a dizer o que dizemos por outro ser, por outro espírito, que não seja pelo Espírito de Deus. Cremos nisso, porque no dia que nós descobrirmos que estamos aqui apenas para cumprir um papel e que não seja o propósito de Deus, certamente não faremos esse trabalho com a resposta que temos feito vindo do seu coração. Bem-vindos a mais um Sem Tabus, que a graça de Deus seja derramada sobre você. Aqui estamos nós mais uma vez, toda uma equipe, os meus câmeras, diretores, produtores, meus amados, meus amigos e irmãos, todo um grupo de pessoas aqui a esta hora da noite, fazendo um trabalho que é para a honra e glória de Deus e para abençoar a sua vida, assim cremos. Você acredita? Que Deus te abençoe. Obrigada pelo carinho. Você sabe que a qualquer momento, querendo participar com a gente, pode ser por e-mail semtabus@novotempo.com ou pode twittar pra gente, que também é um meio rápido e bem fácil de você se comunicar aqui com a gente, que é o NT Sem Tabus. Você que é aí do Twitter, que é dessa comunicação mais rápida, vamos lá, NT Sem Tabus, mande a sua pergunta, faça o seu questionamento, elogie, mande beijos, faça o que você quiser. O programa é seu. O tema de hoje é sobre traição. Nós vamos pensar sobre como evitar a traição, vamos pensar como nós podemos cair em armadilhas. E como diz a palavra de Deus, quem está em pé, cuide para que não caia. Somos sujeitos. Porque somos sujeitos, nós não devemos cruzar os braços e olhar para o lado e dizer assim, bom, é porque ele é fraco, ou porque ela, não tem vergonha, eu tenho caráter, eu sei quem eu sou. Não é bem assim. Aqui no coração reinam coisas que até mesmo a nossa razão desconhece. Já ouviu essa frase? Então vamos pensar sobre isso. Nunca vimos tantos casos de divórcio, de adultério, de traição. Por quê? O que está acontecendo? Como evitar? Para falar sobre isto, além de você, mais uma convidada, Vanessa de Oliveira. Bem-vinda! Obrigada, é uma delícia sempre estar aqui com você, com o seu público. Vocês aí de casa, muito bem-vindos, é um prazer estar aqui. Muito bom. Pode responder já essa questão assim, pelo menos para a gente ir pensando sobre ela? Nunca vimos tantos casos de adultério, divórcio, traição pela internet ou, enfim, por qualquer outro meio. As pessoas estão muito sujeitas. Como assim? Exatamente. Infelizmente, também no consultório a gente tem visto muitos casos assim, né? E aquilo que a gente falava antes de eu não estou sujeito a isso, comigo não acontece, eu nunca vou fazer esse tipo de coisa, não é mais tanta a realidade que a gente está vendo. Uhum. Então o que eu percebo é que assim, existem dois grupos diferentes e é importante a gente separar. Um grupo onde essas pessoas têm uma dificuldade real, compulsória, né? Ela vai ter realmente uma compulsão pelo sexo, e aí é considerado à parte, ela realmente precisaria de uma terapia, precisaria de medicação, seria de uma forma diferente que nós trataríamos esse tema, tem questões psicológicas envolvidas, mas hoje especificamente acho que se trata dessas pessoas que estão há 30 anos casadas, 10, 12, 15, 20, que não têm um perfil para isso, mas estão muito carentes, estão sujeitas a uma série de coisas. A internet está aí a facilidade, porque atrás da telinha a gente tem mais segurança para poder dizer aquilo que às vezes não tem coragem de dizer pessoalmente. As relações estão muito fragilizadas, superficiais. Muito fragilizadas, com muita dificuldade de se comunicar, de dizer realmente a verdade, de tratar de assuntos que ficam guardados ao longo da vida toda e são acumulados e fazem com que essas pessoas muitas vezes tenham a ilusão e a fantasia que lá fora elas podem até viver uma coisa melhor. E às vezes elas não têm nem a ilusão de ter um caso, e é importante acho que frisar isso. Normalmente a pessoa que começa a se relacionar pelo Face, pelo Twitter,
mandando recadinhos, torpedinhos, e-mails, ela não tem a intenção de ter um caso. Ela não tem a intenção de se tornar um amante. Ela está fragilizada, ela está com falta de afeto, com falta de importância, com falta de olhar para si mesmo e, principalmente, afastada espiritualmente de alguma forma. Porque toda dor emocional começa com um afastamento espiritual. Então, eu acho que pode ser as primeiras coisas que a gente pode pensar hoje a respeito do porquê isso está acontecendo com tanta frequência. É uma avalanche. A Leide é impressionante. É impressionante. Nunca a gente tratou tanto desse tema como atualmente. Uau, é só para a gente começar aqui essa conversa, porque de fato é alguma coisa que salta aos nossos olhos. Exatamente. E produz um sofrimento incrível. Como que é a situação qual é o perfil do que trai? O perfil, além do perfil, que tipo de dor acarreta normalmente que você presencia no consultório, por exemplo? Trair, dói. Porque assim, o olhar em primeiro plano, eu traí, é um safado, é um sem vergonha. E de fato, no final das contas, a gente vai dizer que o que traiu, realmente, numa fração de segundos, ele decidiu trair. Exatamente. E faltou uma vontade pelo que é correto. Sim, mas o que você ouve deles? Tem por trás algumas outras coisas. E claro que assim, é importante você, que foi o traído, né, ouvir essa conversa hoje de uma forma que nós estamos tentando compreender o que está fazendo com que essas pessoas acabem buscando uma traição, né, e não justificar, mas explicar algumas coisas. Então, eu acho que a primeira coisa que eu tenho ouvido de forma bem clara são pessoas que normalmente vão guardando mágoas e raivas ao longo de toda a vida. Ao invés de ir lá dizer para o cônjuge, não gostei, até dar uma bronca, né, mais severa, não gosto que você fale assim, eu não gosto de ser tratado dessa forma, por que eu não posso fazer as coisas que eu quero? Eu estou sendo anulado ao longo desse casamento. Então, elas não falam, elas vão guardando essas mágoas, elas vão guardando essas raivas, ignorando isso, colocando para debaixo do tapete mesmo. Segunda coisa, elas vão se anulando, porque a rotina do casamento, muitas vezes você não consegue ter a mesma atividade que você fazia antes, você não consegue ter a mesma rotina, hábitos que você tinha são modificados em função do casamento, só que essas pessoas deixam de olhar para si mesmas e deixam de sonhar, de buscar coisas que elas gostavam, coisas individuais. Então ela vai ao longo desse período de casamento acumulando essas questões. Quando chega lá na frente, ela olha para o cônjuge, ela tem um acúmulo, uma montanha de mágoas e de raiva. E isso tudo começa a anuviar e tapar os olhos dela em relação a realmente a fidelidade do casamento. E ela começa lá a buscar pessoas que possam dar a atenção que ela gostaria de receber do cônjuge. Esse afeto, essa importância, essa ternura, né, esse olhar, essa admiração que ela gostaria de receber do cônjuge. Então, ela começa a criar situações para conversar. Então, é sempre um flerte, sempre uma conversinha que não vai rolar nada. Imagina, eu tenho controle da situação, né? Então, ela vai, aos poucos, conversando com outras pessoas e ela não acha que ela está se envolvendo. E porque ela ainda não se envolveu, ela acha assim, eu posso parar essa conversa a qualquer momento. Eu tenho o controle disso, é só uma conversa, só estou dando corda para ver até onde isso vai. É só um elogio, como é gostoso, olha, engraçado. Ela me elogia de um jeito que a minha esposa não me elogia mais. E aí ela começa a fazer comparações. E conforme ela vai fazendo as comparações, o nosso emocional, ele não consegue separar as coisas de uma forma clara. Ele não consegue dizer assim, olha, eu não faço mais nada por mim. Ao longo desse casamento e dessa vida, eu não cuido mais de mim. Então, eu estou precisando voltar a fazer atividades e coisas e tarefas para que eu me sinta feliz. Não, ele não consegue separar. Então, por exemplo, vamos usar o caso de alguém que entrou lá no Facebook e que encontrou um antigo amor. E comum, hein? Facebook tem surgido em pesquisas como uma grande ferramenta que facilita. Encontra a primeira namorada, o primeiro namorado. Você está casado? Ah, eu também casei. E você está feliz? Está feliz? Ah, mais ou menos. Exatamente. Aí começa. E aí, quando essa pessoa encontra um antigo amor, olha lá o emocional e o inconsciente, o que ele faz. Ele cria em você a falsa sensação de que naquela época você era muito feliz. Claro, você era mais jovem, você não tinha tantas responsabilidades financeiras, você não tinha a pressão do casamento, não tinha filhos, não tinha conta para pagar. Aquela época eu era muito feliz. Puxa, mas ele não entende assim, é hoje a responsabilidade do dia a dia que está pesada. Não, ele fala, aquela pessoa me fazia feliz. Então ele olha para ela e fala,
ela é o amor da minha vida. Eu tô aqui com essa fulana, o que eu tô fazendo com essa fulana? O amor da minha vida é aquela. E ele vai criando essa fantasia e, na verdade, o que o emocional e o inconsciente gostaria é que ele voltasse a encontrar sonhos e a realizar coisas por ele mesmo no agora. Não está vinculado àquela pessoa. Mas o nosso emocional, ele não entende isso. É uma criança que está aqui dentro só desejando, porque o nosso inconsciente só quer. Eu desejo agora do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Então, ele não consegue fazer uma coisa de forma diferente, né? Então, quando ele tem esse desejo todo, ele quer no imediato. E o imediato, ele vincula a uma figura de alguém. Então, é aí que causa um grande problema. A outra coisa é que você vai, muitas vezes, achando que você tem o controle dessa situação, e quando você passa a se envolver realmente, você acha que já foi longe demais. E, normalmente, há uma paixão, você acaba ficando apaixonado. E aí, como é que você consegue olhar lá para a esposa e para o marido e dizer, agora, eu estou apaixonado por aquela pessoa, então agora eu não consigo mais olhar para essa e continuar um relacionamento. Então, olha como que nasceu de uma coisa tão pequena e se transforma em algo sério. Exatamente. E olha como aquele velho ditado, que é uma afirmativa que se repete, a paixão cega. Apaixonou-se, literalmente cega completamente para a realidade, perdeu o controle mesmo. Amiga, mas tem alguns sentimentos que povoam o coração velho, essa carne, e deixa a gente muito confuso. Olha uma amiga perguntando se amiga ou amigo, não sei, não dá para identificar. Tem um namorado maravilhoso, então é uma menina. Mas sinto atração por outras pessoas. Somos cristãos, é uma menina. Me sinto mal, não cite o meu nome. Fique tranquila. Entendeu? Ó, tem namorado, mas sinto atração por outras pessoas. Somos cristãos. Olha a confusão. É uma menina cristã, ou seja, quem é cristão sabe ou tem uma evidência maior, um entendimento mais claro sobre o que está errado e o que não está. Manter-se fiel a uma pessoa, ou não, claro. Né? Então, assim, tem essa percepção mais ampla, critérios, palavra, Bíblia, ensinos. Ok, cristã. Namora, mas sente-se atraída por outras pessoas. O que pode estar acontecendo nesse universo? Primeira coisa que eu chamaria a atenção é, por que você acha que está com uma pessoa certa, onde na verdade você sente atração por outras pessoas? Então, este não é o padrão natural e normal. Tá? Quando você está com uma pessoa, o normal é que você se sinta atraída por ela e que você se sinta satisfeita com ela. Se isso não está acontecendo, primeira questão, por que você continua com ela? Porque já no desejo que começa na mente, você já atraiu no coração. É bíblico, né? Então, assim, já não é natural você estar com alguém e sentir-se atraída por uma outra pessoa. Se isso está acontecendo, por que você está com ela e o que você realmente está buscando? O que necessariamente ela está querendo encontrar, que ela fica procurando em várias pessoas para ver se preenche? Muitas vezes, e eu percebo isso também, trabalhando com adolescentes e com jovens, são meninas que não foram olhadas por esses pais. O pai, a figura masculina, não olhou para ela. Então ficou um buraco e um vazio de afeto dentro do coração. Quando fica esse vazio, ela fica tentando preencher e buscar o olhar do outro para preencher. Como aquele marido que está tentando achar ali... Mas por que o olhar daquele que está com ela, e é o namorado dela, não preenche? Porque ele apenas faz parte do ciclo, ela pensou que ele preencheria, não preencheu, e ela continua procurando? Exatamente, não é o olhar do pai. Que coisa, não é o olhar do pai, então não vai preencher mesmo. Então como que a gente trabalha com uma pessoa assim na terapia? Olha, agora você cresceu. Você não é mais aquela criancinha que dependia do olhar do pai e da mãe para sobreviver. Porque literalmente, se você não cuida, não dá banho, não dá comida, a criança morre por falta de afeto. Por emocional, tudo isso é afeto. Então ela morre por falta disso tudo. Então ela cresce com essa sensação. Se o outro não me olhar, eu definho, eu vou morrer, eu seco. Então não é assim que acontece. Agora você cresceu. Quem tem que olhar para você? Você. E para onde tem que estar fixado o seu olhar? Para Jesus. Se não tiver assim, você vai ficar buscando realmente em várias pessoas um olhar que não vai conseguir preencher o vazio. Então, o namorado é só mais um.
Então, vai fazer lá um processo de terapia e realmente se pergunte o que me atrai nas outras pessoas. Ela dá pouca informação, é difícil a gente conseguir definir, né? Mas o que atrai em outras pessoas? É tão diferente assim no namorado? Será que as outras pessoas vão conseguir preenchê-la como uma pessoa? Nós procuramos pessoas para nos preencher e não é assim que funciona. Nós somos seres completos 100%. E estamos ao lado de pessoas 100% completas. E aí sim a gente forma os 200% perfeito. Não é 50% meu que o outro vem preencher. Não é um prédio, um andaime. Quando o prédio ficar pronto, joga fora o andaime. Não é assim que funciona. Né? Boa, boa. Amiga, a gente vai ali no intervalo. Claro, já? Assim, já. Mas é tão bom quando a gente pega um raciocínio e vai trazendo luz diante de uma situação como essas. Uma vez uma telespectadora falou assim, me escreveu e ela falou assim: Darleide, por que sempre a tendência em massacrar, em agredir, entre aspas, o que traiu? Parece que não se olha para ele com misericórdia, parece que ele é sempre um mau caráter. E tem razão, não é? Então a gente quer trazer essa luz, mas também a gente vai falar ainda sobre essa necessidade que nós temos, amados, e apesar das nossas limitações, das nossas deficiências, das nossas carências, nós precisamos ou pedir a Deus que erga em torno da nossa moral um muro altíssimo que nos proteja. Porque eu não posso ser levada apenas pelas minhas carências e os meus sentimentos e de repente eu trair minha esposa, trair minha mulher e, é só porque eu sou um homem carente, sabe? Não vale, porque o estrago é terrível. Então não é uma questão de pisar, diminuir, massacrar, mas é só uma forma de a gente dizer, acorda, é grave, é grave. Vamos para o intervalo, bem rapidinho, já estamos de volta. Escreve aqui pra gente e logo estaremos de volta com você. Até já. Voltamos aqui no consultório de família, vai perguntando pra gente, vai participando com a gente. A Amy está dizendo, sem estar ouvindo, portanto ela está nos acompanhando pela Rádio Novo Tempo. A todos que nos acompanham assim, pelas ondas amigas da Novo Tempo, muito obrigada pelo carinho, bom demais estar chegando até você a esta hora. E você que está aqui com a gente pela TV Novo Tempo, companhia boa também de toda semana. Na Rádio Novo Tempo, todo sábado, de 1 às 2 da tarde, de 13 às 14 horas, nós temos o consultório de família na Rádio Novo Tempo. E aqui na Novo Tempo TV, nós temos toda segunda às 9 da noite, ao vivo, o consultório de família. Portanto, rádio e TV caminhando juntas, proclamando esperança para as famílias do Brasil e do mundo. Bem-vindo, você que chega agora para acompanhar o nosso programa. Bom demais ter você na companhia. A Viviane está dizendo boa noite, Darleide. Que conversa ótima, ótimos esclarecimentos. Verdade, Viviane, bom demais ter você aqui com a gente também, conversando, abrindo essa questão de um jeito tão claro, tão prático. Amém. Minha amiga, fala-se que quem trai mais é o homem. Mas eu não sei, eu tenho visto as mulheres caindo nesse abismo com tanta frequência também. Exatamente por conta agora do Face, da internet, do Skype. Agora nós temos muitas mulheres que se comunicam com homens lá de outros países e eles fazem sexo virtual e elas ficam apaixonadas com a ilusão de ir embora e serem cuidadas e protegidas. Volta-se naquilo que nós conversamos sobre os 50 tons de cinza, é aquela ilusão do homem que vai resgatá-la de um casamento que está muito infeliz. Né? E ela se afunda porque ela tem uma tendência maior para ser iludida. Mas, amiga, que tempos são esses? Ou se é que sempre foi assim, não se falava e não se percebia? Mas a impressão que dá é que hoje o que vale a pena são os nossos sentimentos. Pois é. Não, sabe? Sempre fui racional, sempre fiz certinho, fui boa esposa, bom marido, boa mãe, boa filha. Quer saber? Eu importo o que eu sinto. Que mundo é esse que a gente está agora? Que universo de sentimentos é esse que guia a vida dos filhos de Deus? Exatamente. Não se tem mais opiniões e decisões sobre a razão. E é por isso que nós estamos caminhando para onde estamos caminhando. Né? Eu estava falando disso com uma paciente essa semana. Eu estou com muita raiva, eu quero sentir a raiva. Eu falei, mas para onde a raiva vai te levar? Tudo bem, sinta tudo isso, mas e aí? O que essa raiva vai fazer com você?
É que a gente fica na ideia, na percepção de que o outro fez, eu fui uma boa filha, certinha a vida inteira, boa esposa, então agora eu vou para as cabeças. Então vai para as cabeças e vai ver o que vai dar aí para as cabeças. E não é para a cabeça, né? É para os pés. Porque se fosse para a cabeça, teria ali o raciocínio, assim como o amor. As pessoas falam muito que amor é um sentimento, mas eu não amo mais o meu esposo, eu não amo mais a minha mulher. Amor não é sentimento, amor é uma decisão. Eu escolho todos os dias amar aquele sujeito que eu acordei, ele está remelado, horrível, com bafo, ela está toda descabelada, mas é ali, é a minha companheira, o meu companheiro de tantos anos, é uma escolha. E eu escolho, então, ter pensamentos positivos em relação a essa pessoa. Eu escolho pegar os meus 50% de responsabilidade e fazer a minha parte. É uma decisão, é uma escolha. E essa escolha vai me levar para sentir paz, para ter tranquilidade, para ter uma vida mais plena e satisfeita. Mas, obviamente, que a gente não pode negar que há dores incríveis que uma mulher sente, que não é só o fato de encontrar todo dia o marido, sei lá, está lá numa condição que não é igual a de quando eles namoravam, mas ele é grosseiro, mas ele não a trata como mulher, ele a vê como objeto. Eu li ontem um e-mail de uma moça dizendo assim, o meu marido disse que eu que me vire para pagar as contas. Mas assim, eu que me vire, como assim eu que me vire para pagar as contas? Então, há feridas que são causadas e provocadas que eu gostaria que você falasse sobre isso. Como que administra isso? Porque eu sei que tem mulheres dizendo, homens dizendo assim, olha, é que assim, eu não sou valorizado, eu não sou amado, eu não tenho essa força para continuar. E assim, chegou alguém que me disse palavras bonitas, chegou alguém que me disse palavras de valorização. E eu nunca tive isso, ou não tenho isso dentro de casa, ou seja, o perigo é imenso. Exatamente. Então, como administra esses casos mais graves também? É complicado de verdade, né? Então, entra aí exatamente naquilo que nós falamos no começo do programa, os 50% de cada um. E aí o traído fica muito ferido e fala assim, poxa vida, eu fui traído, eu fui machucado, eu fui humilhado. Mas ele deixou 50% de brecha aberta lá dentro dessa relação. De alguma forma deixou, ou através de cobrança, ou através da humilhação, ou ignorando, ou com a indiferença, que eu acho que é uma coisa severa, terrível, né? Ou com essa falta de importância, pague você suas contas, se vire, não dou carinho, sou grosseiro, sou grosseira, não te valorizo. Então, realmente é difícil administrar, porque aí vem lá fora alguém que dá todo o acolhimento, que fala palavras doces, que, né, traz ternura. Só que os 50% seu de responsabilidade, ou que aceitam que esse casamento esteja assim, ou que permite... Posso fazer uma observação, amiga? Eu acho que não são 50%. São, Darleide. Sabe por quê? Porque assim, eu tenho 100% de responsabilidade de cuidar da minha moral. Ok. Entendeu? Entendi o que você quis dizer. Estou pensando no casamento enquanto Mas assim, 100% casal. Responsabilidade de eu olhar para essa situação e me preservar também. Claro. Enfim, claro. continua. Sim. A gente fala depois sobre isso. Ok. Mas eu entendi o que você quis dizer. A minha linha de raciocínio é pensar como um casal consegue, cada um somando 100%, contrabalancear cada um seus 50%. É nesse sentido, mas é óbvio que cada um tem plena responsabilidade por si, né? Não é porque o outro traiu que... Então tá bom, vou trair também porque a gente fica kit. E pelo outro também, eu tenho 100% de responsabilidade de fazer o meu marido sentir-se homem de verdade, sentir-se amado, sentir-se pai, sentir-se dono da casa, porque eu também posso roubar dele muita coisa e desprezá-lo. Sim. Vixe, tá ficando filosófica essa história. Concordo com você. Ai, que bom. Concordo. Concordo totalmente. Então, pensando então aí no 100% de responsabilidade, a minha parcela daquilo que eu estou fazendo traz para o outro uma contração. Uma ação de volta, né? Agora, quando eu não estou olhando para a minha responsabilidade, quando eu deixo aberto estas questões, e quando eu penso assim, então porque ele não está me dando afeto, não está me dando importância, não está me dando carinho, eu vou sair e vou fazer as minhas coisas, eu acho que na próxima relação eu vou ser plenamente feliz. Só que então os meus 100% de responsabilidade eu vou carregar de problema para o outro casamento, para outra relação. E eu vou ter as mesmas dificuldades, porque aquilo que eu não consegui resolver dentro do meu matrimônio, eu vou acabar atraindo de alguma forma no outro relacionamento. Exatamente. Então, se eu atrair para a minha vida
Um ser humano que é grosseiro, que me trata mal, que me desvaloriza, que não me considera, e eu permito tudo isso, ou eu não acho nenhuma possibilidade de sentar e falar, e conversar, e pedir, e tentar driblar, ou tentar fazer coisas para que essa pessoa tenha noção daquilo que ela está fazendo, é também minha responsabilidade. Exatamente. Porque é difícil a gente achar que nós ainda estamos naquela idade onde o homem dava um tabefe na mesa e a mulher, sim, senhor, e era assim que funcionava. Hoje as mulheres têm um pouquinho mais de possibilidade de falar. Então, o que está acontecendo aí? Às vezes tem até demais, viu? Às vezes tem até que demais. ela não está conseguindo dizer, mas espera aí, por que você vai me tratar com tanta grosseria e não tentar resolver isso? Sempre lembro de Jesus quando ele foi encontrado pelos seus inimigos ali no Getsemane, que aproxima-se dele, ele questiona. Quando Deus, lá no Éden, com Adão e Eva, inicialmente caíram em pecado, ele questiona. Deus sempre tem perguntas a fazer a nós. Ele pergunta, o que eu te fiz? Porque, o que foi que eu te fiz, né? Diz Jesus. Então, assim, eu preciso sempre ter ideia de que eu preciso repensar a minha própria postura, eu preciso repensar a minha própria história a partir de mim, porque senão eu lanço muito sobre o outro, mas Jesus Cristo, o trabalho de Deus é fantástico, né? Ele sempre me chamando para eu pensar. Exatamente. O que você quer? Senhor, eu quero ficar, eu sou cego, quero o quê? Sair navegando? Não. Então, assim, mas Jesus perguntava, enfim. Para que ele tomasse consciência. Isso, consciência. Exatamente. Perfeito, amada. A Tabata está nos acompanhando, beijo para você. Ela diz assim que está acompanhando o nosso programa, muito bom. A Raquel Santana também participando. E, tem uma questão, sabe aquela nossa amiga que disse que tem interesse por outras pessoas? Ela diz assim, o defeito do meu namorado é que ele é parado profissionalmente. Sou mais desenrolada, mas ele é um homem de Deus e me ama. Amiga, hello. Acorda. Uma mulher que tem um homem de Deus e que a ama, obviamente que você precisa amá-lo profundamente também para decidir estar com ele. Agora, está namorando com ele, se ele te incomoda nesta área da vida, está namorando com ele por quê? Exatamente. Então, aí, é o que eu estava falando exatamente agora sobre o fato de Deus nos fazer pensar. Ele nos questiona. Questione-se. E, ao questionar-se, não se justifique tanto. Você está justificando, é que ele é muito parado profissionalmente. No fundo, não é. Não é. Porque quando a gente ama, a gente é capaz de dizer assim, olha, ele é um homem incrível. Não é perfeito, mas ele é incrível, porque é um homem de Deus, porque me ama, porque me trata bem, porque nós temos uma afinidade em todas as áreas. Gostaria que ele fosse um pouco mais proativo. Mas não tem problema, nós vamos trabalhar juntos, isso vamos superar. Mas daí você já querer interessar-se por outras pessoas, questione-se. Pois é. Pense. Mas olha aí outras questões que estão aparecendo. Na fala dela, que está incutida, né? Um homem mais ativo que trabalha é um homem que traz segurança, é um homem que é o provedor, é um homem que vai protegê-la. Percebe como tem a figura do pai? Tem, verdade. Na sombra, sempre tem. Verdade. E uma outra coisa importante é, se hoje ele incomoda você, então lá na frente isso vai tomar uma proporção dentro do casamento enorme. E aí você vai superar um marido onde você vai ter que tomar talvez a iniciativa maior para o trabalho, das suas questões financeiras. Por que quando a gente se questiona no namoro, a gente não interrompe? Depois arrasta-se isso para o casamento e lá na frente trai. Fala, apareceu um gentleman era que homem cuida que de eu mim. Desejava, mas você já tinha essa noção quando você namorava. Amiga, para e pensa e decide agora. Vai continuar namorando com ele? Vai só se comprometer mais ainda. Exatamente. Vai chegar a casar com ele? Olha só, ontem eu atendi uma moça, lendo um e-mail e respondi sobre a seguinte questão. Um rapaz. Ele está namorando com uma moça que, em tempos remotos, envolveu-se com uma outra mulher. Hoje, ela adotou um novo estilo de vida, tem vivido uma caminhada com Deus. E ele diz assim, Darleide, eu não tenho estrutura para casar com ela. Eu falei, peraí, você não tem estrutura para casar com ela, você está noivo. Você pôs uma aliança, você se comprometeu com uma mulher que já te contou a história dela não é segredo, você não descobriu agora, não é um negócio, se eu soubesse não teria, não, você está namorando, aí pensa comigo, está namorando, é um tempo.
E você sabe dos sentimentos, você tem aversão à história passada dela, mas você habilita-se a noivar com ela, põe uma aliança. Próximo passo é casar. E agora você está dizendo que não tem estrutura para administrar a vida? Eu fico pensando, gente, quando entramos num relacionamento, a gente precisa ter um mínimo de noção de que num relacionamento eu vou me comprometendo e comprometendo a outra pessoa. Exatamente. E agora ele vai chegar numa situação de dizer para ela assim, a família tem todo um vínculo criado, mas desde o início ele sabia, eu não tenho estrutura para admitir que ela já beijou uma mulher. Então termina, antes que você faça ainda, porque já vai fazer essa moça sofrer. Sim. Então, gente, pensa. Então tá traindo a sua esposa virtualmente ou fisicamente. Pensa como um ser racional que você é. Mulher, ai, mas ele é tão querido, me diz coisas gostosas. Ai, como ele é fofo, como ele é... Meu marido não é da Liz, meu marido é um ogro. Mas é o seu marido, querida. Você escolheu. Em qual foi o pântano que você achou? Dá conta. Mas é seu. Então, assim, não inventa de entrar... Segunda-feira no consultório de família. Um monte de casos, né? Nós somos movidos a casos, a histórias reais. A moça me escreve e fala assim, eu estou no 4º casamento. Somente o 3º me fez feliz, mas morreu, eu fiquei viúva. O 1º, o 2º e agora o 4º, eu não considero casamento. Será que eu vou precisar entrar no 5º, no 6º e assim sucessivamente até encontrar o homem da minha vida? Então, para e pensa, como é que você se relaciona 4 vezes e só acerta uma? Aí o problema é da outra pessoa? Pois é. É que a gente fica, é aquilo que a gente estava falando do prédio, do andaime, é aquilo que a gente estava falando sobre o outro completar. E sobre o outro ser o responsável por preencher todo o meu vazio e por responder todas as minhas expectativas de felicidade, eu coloco lá no outro. O tempo todo a gente faz isso no casamento. Então, se o outro não cumpre, então agora eu vou me relacionar com uma outra pessoa. Mas espera aí, e eu como um cristão? E eu como uma pessoa de Deus, e eu como alguém que estou numa linha reta de raciocínio, e o meu amor é por Jesus, então eu não vou fazer por Ele. Por Ele. É por Jesus, é que a gente muda o foco. Não, meu marido não merece ou não. Enquanto você colocar a condição no marido ou na mulher, nunca vai merecer. Porque nós somos seres humanos, falhos, frustramos mesmo. Relacionamento dá trabalho mesmo, dá trabalho ser feliz. Então vai dar trabalho o casamento. Agora o seu foco não é esse, o seu foco é Jesus. Enquanto eu sou um bom cristão, uma boa esposa, por Jesus, Ele nunca vai falhar. Então a minha expectativa, o meu alvo é sempre alto. E lá eu não vou encontrar frustração. Agora, enquanto a gente coloca isso em relação às pessoas, se depender da ação delas é que eu tomo uma determinada atitude, realmente o meu futuro certamente será um fracasso, porque eu vou usar na mesma medida que o outro me faz, eu faço também. A amiga diz assim, é que meu namorado não é desenrolado profissionalmente, e isso a deixa sentir-se insegura. Ela diz, quando eu vejo alguém com essa característica, determinado, eu me encanto, mas é que o meu namorado não merece. Não vai casar por misericórdia, não. Não vai casar porque ele é um homem... alto. É muito alto. Casa por misericórdia, depois no dia a dia, querida, você não vai chegar a 20 anos de casada. Exatamente. Você não vai chegar a 1 ano de casada. Você não vai chegar a... Sabe, porque o dia a dia... não é que cansa ser casado, mas há toda uma estrutura que é necessário ser erguida para um casamento dar certo e para que você seja feliz. Exatamente. Então não entra nessa não, sai dessa vida pelo amor de Deus. Ou você aprende a amar este homem do jeito que ele é e Deus te ensina isso, ou então fecha a questão e diz assim, amor, você é o homem perfeito. Contanto que tem alguma coisa que falta para mim, para que eu me sinta bem. Então a questão nem é com ele, é contigo. Então não casa por misericórdia, tá? Vamos continuando mais? Difícil demais sobre o tema de hoje. Os manjares estão aí a toda hora, a todo tempo e todos os lugares. A bênção e maldição. Eu escolhi a bênção. Coisa boa, Tabata. Deus te abençoe. Amém. Sou casada há 4 anos, mas sou apaixonada por um ex-namorado que tive há 10 anos. O que eu faço? Ore por mim. Difícil, vai falar agora? Não, pode não. Logo depois do intervalo a gente volta com você bem rapidinho. Não dorme, acorda, é rápido.
Vamos continuar a nossa conversa aqui no Sem Tabus, último bloco, mais o suficiente para ficarmos juntos assim, mais um pouquinho, aprendendo muito hoje com a psicóloga Vanessa de Oliveira. Vanessa, vamos ver que o pessoal está comentando aqui. Não, daqui a pouquinho, é que você quis responder uma questão. A moça está casada há 4 anos, mas ela ainda é apaixonada por um ex que ela teve há 10 anos. Tá, algumas coisas importantes para você pensar aí. Primeira coisa, o que esse ex fazia com que você sentisse? Provavelmente o que você sente não é a saudade dele necessariamente, mas de 2 coisas, de como você se sentia quando você estava com ele e como que era naquela época a sua vida. Talvez o casamento, pela rotina que você está vivendo hoje, te trouxe algumas frustrações. Não era exatamente aquilo que você esperava. Não porque o casamento seja ruim, mas porque você tinha uma outra expectativa. E isso tudo a gente vai se arrumando durante o tempo de casamento. Vai relevando, vai conversando com o marido, vai se ajustando. Então, naquela época, onde a vida era mais tranquila, onde você não tinha as mesmas responsabilidades de casada, o seu emocional criou um conceito e colou uma emoção com a situação. Você é apaixonada por ele, quando na verdade você é apaixonada por você naquela época. Aquilo que você sentia, a liberdade, poder fazer as coisas que ela queria, ter a liberdade de um namoro, que não é a mesma coisa de um casamento, né? Não tem o mesmo saquinho de sal para comer junto com o outro todo dia, mas provavelmente, minha querida, se você estivesse casada com esse ex-namorado, você teria as situações muito parecidas com o que você vive hoje. Talvez numa roupagem só diferente, mas a emoção seria a mesma. Porque aquilo que você carrega, né, da sua responsabilidade, do seu temperamento, você também seria a mesma coisa com a outra pessoa. A menos que ela tenha insistido num relacionamento e tenha casado, por exemplo, por outros motivos e não necessariamente por amor e por convicção de que aquele homem era o homem da vida dela para agora. Digamos, pode ser também que ela tenha entrado nesse relacionamento, ainda, eu não estou casada com aquele meu namorado porque, sei lá, ele não me quis ou porque ele foi embora, mas se ele estiver, pode ser também. Mas, enfatizando, ela está casada. Exatamente. E uma outra coisa importante é assim, Darleide, mesmo que tenha essa outra possibilidade, ela escolheu este marido. Isso, esse é o ponto, exatamente. Ela escolheu. Tem questões internas aí que fazem com que ela realmente tenha escolhido, até por questões que ela viu lá na família dela, pelos conceitos que ela foi internalizando do que é casamento. A gente não acaba escolhendo o marido da gente à toa e a mulher à toa. Tem questões internas aí. Então, questões que você precisa viver hoje com o seu marido. Agora, muito importante, tire o olhar lá de trás e peça ajuda de Deus para isso. Olhe para o aqui e agora, valorize e pense bastante naquilo que naquilo que o seu marido tem de positivo e principalmente, tudo aquilo que nós somos é construído pelos nossos pensamentos, negativos ou positivos. Se ela ficar muito tempo se delongando que o marido é ruim, que o ex era ótimo, ela vai ficar apaixonada e vai fantasiar um sentimento pelo outro que não é real. Aí é que está, né? A gente acaba alimentando os próprios sentimentos e esses sentimentos vêm assolando contra nós. Eles mesmos nos destroem, né? Nós alimentamos monstrinhos. Amiga, pare e pensa, tá casada, meu bem, tá casada. O de 10 anos não vai voltar. Sei lá se ele não já casou, já tem uma história definida na vida dele. Para de dizer para si mesma que você é apaixonada por ele. Para de me contar essa história também. Hoje foi a última vez. Sabe que outro dia eu estava lendo uma história de uma moça que foi falar com um rabino. E ela disse para o rabino, eu estou em depressão, eu não aguento, eu quero acabar com a minha vida. Ele, você está proibida de ter depressão. Você não sabia que é proibido ter depressão? Ela, não sabia que era proibido. Então se é proibido, não tô mais. Tudo bem. Porque é proibido. Então, assim, tá proibida, se a história do rabino funciona para você. Tá proibida de pensar naquele homem, ele não é teu. O homem que você tem é esse de hoje. Mas não é tão romântico. Tem uma amiga aqui dizendo, é que o homem X me fazia feliz, me tratava bem, me dava flores, bilhetinho. Eu tenho a impressão que o homem que hoje foi julgado, sabe, o Misael, que foi condenado hoje por ter assassinado a Mércia, aquela advogada com quem ele namorou, ele deve ter dado para ela, querida, beijos, flores, bilhetes, presentes. Ele deve ter sido um príncipe para encantá-la. Mas olha o fim da história. Então, assim, não são essas coisas que dizem que aquela pessoa é a pessoa da minha vida. Tem maridos que não dão presentes, são meio ogrinhos.
mas tem um... É o parceiro de todo dia. É o cara que come sal com ela, que tá ali do lado, que sai e volta cansado, com a unha cheia de graxa. Não é o galã da novela, é feio, tá bem fora do padrão, tá barrigudinho, caiu o cabelo. Mas, querida, é seu marido. E é o companheiro, não é? E também, vamos bater pro lado das mulheres também, para os homens. É a mulher que você tem, querido. Exatamente. Aquele corpão da menina, da garota lá de fora do escritório, não é sua, meu amado. E a garota do escritório, será que ela vai cuidar dos filhos do mesmo jeito? Será que ela vai fazer a mesma comidinha? Será que ela vai dar o mesmo apoio e dar suporte como a sua esposa dá? A garota do escritório é tão quão qualquer uma de nós. Exatamente. As diferenças que tem no dia a dia se perdem, tá? Então, exatamente. Beleza acaba, delicadeza na TPM já era. Para de ser bobinho, gente, pelo amor de Deus. Minha amiga, mas assim, indo pro final do programa, daria pra gente fazer umas 2 horas hoje. Dicas, vamos pensar. A gente adora, vamos pensar. Eu também posso contribuir para que o outro seja tentado. Inclusive, por exemplo, a Bíblia diz, Paulo diz assim, não fiquem muito tempo sem fazer sexo. Sim. Se deixarem um tempo de fazer sexo, que seja por um período determinado, combinado e para orar. Mas não fiquem muito tempo separados para que não sejam tentados por Satanás. Ou seja, há situações também que eu crio que abrem brechas para Satanás trabalhar e eu trair ou ser traída. Exatamente. Fala um pouquinho sobre isso. Isso é real. Real. Isso é verdadeiro. Realmente existem casais que não praticam sexo, né, por um longo período de tempo. O homem até entende, mas aí depois de um tempo ele cansa. E aí ele começa a olhar dos lados e a mulher a mesma coisa. Então é importante que você valorize o seu marido, que você valorize a sua mulher, que você pense em coisas positivas, que você vá lá construir, porque tem muita gente que fala assim, ai, tô com ciúme daquilo que a fulana tá falando. Mas eu costumo dizer, minha querida, você tá com ciúme porque você não tá fazendo bem feita a sua parte. Então tá com medo que alguém venha e faça melhor. Então vamos lá. Não é? Vocês gostaram, né? Vamos lá fazer a nossa parte, né? Com o outro a respeito de tudo. Então, não passe muito tempo lá na internet, conversando, achando que isso não é um perigo, tendo uma conversinha mais íntima ou de elogios com alguém do trabalho. Ai, mas eu só estou elogiando o trabalho dela. Não, para que fazer isso? Os seus elogios, o seu olhar tem que ser para o seu marido e para a sua mulher. Isso é real. Amigos, a gente tem amigos familiares. Meu marido e eu convivemos com o casal. Aí sim é legal. Só unitário, unilateral, não é legal. É importante ter uma relação sexual que seja numa constância que o casal concorde. Não precisa nem ser todos os dias, que tem mulheres que reclamam porque são obrigadas, e nem precisa ser uma vez a cada 2 meses, porque aí também os homens reclamam, né? Ou às vezes as mulheres. Então, tem que ser combinado para os dois. É importante que você não fique alimentando sentimentos em relação a coisas do passado, que você consiga olhar para o aqui e o agora. O que eu vou construir de positivo aqui hoje? Todas as coisas que nós somos, elas são criadas a partir de um pensamento. Eu costumo repetir essa frase porque eu acho ela maravilhosa. Aquilo que nós somos, a excelência, ela não é um feito, ela é um hábito. Aquilo que nós somos no dia a dia, isso é treinado ao longo da nossa vida. Nós treinamos aquilo que nós vamos ser. Portanto, tudo começa a partir do pensamento. Se eu tenho pensamentos positivos, eu vou ter hábitos positivos. Se eu tenho pensamentos negativos, eu vou ter hábitos negativos, então. Se eu olho para o meu marido, para a minha mulher, eu fico o tempo todo alimentando coisas ruins, o meu olhar sempre vai estar no passado, naquilo que o outro está fazendo que ela não está, aumentando e suscitando situações dentro de mim que não existiam, alimentando o bichinho do mal. Então, é importante que você que esteja pensando assim, é só uma conversinha? Não, pare com isso imediatamente. Para você que já traiu, que você já está totalmente machucado, está tentando voltar para o relacionamento, mas acha que você está apaixonado por essa pessoa, pense realmente se esse relacionamento daria certo com as questões que você não conhece do outro. E lute pelo seu casamento. Isso que eu acho que é a coisa mais importante. Vale a pena lutar. Vale, vale. Romanos 5,5 diz, né, que é pedir e Deus dará por meio do Espírito Santo. Amém. Amor. Amém. Amor. Ah, não amo mais, amor acabou. Não, não, não. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos decidir.
Olha, eu tenho visto milagres maravilhosos, tenho visto homens serem transformados pelo poder de Deus, eu tenho visto homens fazendo pacto com Deus de fazer a sua esposa feliz, seus filhos felizes, tenho visto esposas serem transformadas, vidas restauradas, gente que traiu, se arrependendo, pedindo perdão e fazendo de novo, gente que foi traída, perdoando e tendo condição de levar essa situação, esse casamento adiante e serem felizes. Peraí, não está tudo acabado não. Amém. Mas a gente precisa tomar consciência de algumas situações que são perigosas. Sim. E a gente se coloca à beira do perigo, começa a trocar. Mulher adora sala de bate-papo. Vamos lá bater papo, visitando sala de bate-papo. Está procurando o que nessa bendita sala? Né? E trocando e-mail, é meu amigo. Quem é? Não, é meu amigo. Não pode ficar. Por exemplo, mulher casada não pode ter amigo. Pode ter colegas com quem você convive, mas amigo para contar as suas intimidades, não pode. Exatamente, não pode. Porque homem vai consolar. Não vai. Homem não pode ter mulher como amiga de contar a sua vida íntima. Casais não podem contar da sua vida íntima para ninguém. Exatamente. Um tem que ser o túmulo para o outro. Mas aí conta para amiga do trabalho. Ah, sério? Sua mulher é assim? Puxa, tadinho lá em casa você. também, meu marido, sabe? Eu passo por essa situação. O meu marido, ai, não me dá mais presentes. E aí, sério, seu marido, sua esposa... Como a gente combina? Meu Deus, você nasceu pra mim. A gente está brincando, mas isso é verdadeiro. É verdadeiro. E outra coisa, Darleide, essas pessoas, elas têm a plena convicção de que elas vão viver uma história de amor bonita. Vão. Elas estão, assim, acreditando, porque a paixão realmente veda os olhos. E elas acreditam e se entregam. E o vermezinho que vai corroendo a alma e dizendo assim, eu mereço ser feliz. Isso. Eu mereço. E porque eu mereço, eu tenho que pagar, esse é o preço que eu tenho que pagar? Trair meu marido, trair minha esposa? Eu vou pagar, porque eu mereço ser feliz. Vou passar o resto da vida infeliz? Aí esquece aliança, esquece compromissos. E, amado, você deve estar nos ouvindo falar dessa maneira e pode até num lapso pensar assim, elas são invencíveis, elas estão falando do alto da sabedoria como se estivessem imunes. Muitíssimo pelo contrário. Exatamente. Nós falamos dessa maneira porque você está ouvindo uma psicóloga que lida com as dores humanas todos os dias. Eu estou aqui como apresentadora de um programa há quase 10 anos, que eu lido com família, só na televisão, com dores humanas, mas vindas assim de um jeito rasgado. Então é pelas misérias que nós temos visto e pelas aflições, e por um casamento que ela tem, por um casamento que eu tenho, e por sabermos que há limites, é que a gente vem com essa força dizer para você, acorda, acorda. Grandes homens estão caindo no adultério e destruindo a vida. Grandes mulheres, grandes homens, servos e servas de Deus, Satanás tem ganho essa batalha porque tem encontrado brechas. Então não pode dar brechas. Eu não posso me permitir ser amiga de um homem para contar da minha vida íntima, você ser amigo de uma mulher para contar sua vida íntima, isso é dar brechas. Você não pode tratar seu casamento como uma coisa qualquer e dar ao seu marido, não dar ao seu marido o direito de ter uma vida sexual que lhe é devida, como diz a palavra de Deus, ou a sua mulher. Eu não posso admitir que, como servos de Deus, nós tenhamos a falta de sabedoria de que eu tenho responsabilidade, agora 100%, 100% de responsabilidade de manter um compromisso com o outro. Exatamente. E vou em busca de um prazer. Vê Davi? Davi viu uma mulher bonita pela janela, pensou, eu mereço. Acabei de voltar da guerra, eu sou rei, eu estou podendo, deita com ela, estraga todo um plano perfeito que Deus tinha para a vida deles. Então é para mim, é para Vanessa, é para o marido dela, para o meu marido, para o seu, para você. Em nome de Jesus, acorda. O diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele está destruindo as famílias. E as famílias dentro das igrejas. Acorda. Aí tem uma amiga que hoje, o Twitter aqui está hoje bombando, amiga. Milhões de participações. Mas uma amiga dizendo assim, olha, casei com quem estou hoje para esquecer do outro. Olha a falsidade em que nós temos plantado os nossos pés para viver. Não anda, não progride. Aprende, pede a Jesus, que Ele vai te ensinar a amar o marido que você tem hoje. Aquele já era, não é teu. Mas o Senhor Deus é poderoso para te fazer amar esse marido
hoje. Amém. Porque antes de todas as coisas, você tem aprendido a amar a Jesus. E porque você não trairia Jesus, você não vai trair seu marido. Exatamente. Tá? Jesus é por você. Exatamente. O Espírito Santo trabalha a seu favor, não para te condenar, mas para te restaurar, te dar vida nova e ouvir as palavras que Jesus disse para Nicodemos. Importa nascer de novo. A velha vida, o que passou, passou. É para nascer de novo. É Jesus quem disse. Exatamente. Amada, crendo assim, com essas palavras vindas do coração de Deus, pela sua disposição de vir aqui com a gente a esta hora. Ela tem 2 filhos lindos, pequenos, um com 7 anos, com 6 anos, com 2 anos, Arthur e o são Gabriel. príncipes. Beijo. E o seu marido Paulinho, que fica em casa cuidando deles, é uma família meu maravilhosa. Obrigada. Uma bênção. Sua bênção final para quem está em casa nos assistindo. Para você que ouviu o programa de hoje, que está com essa dor, para os meus pacientes queridos que estão sofrendo essa dor, força e coragem. Isso tudo vai passar, tem que ter paciência para resgatar aquilo que foi prejudicado, vai ter que ter coragem e joelho no chão. Não dá para ter essa briga sem Jesus, não dá. É com Ele, é para Ele, é por Ele. Aí sim a gente ganha a força do alto para conseguir. Amém. Deus seja contigo. Amém. Amém. Conosco. Deus seja com você aí de casa. Nosso encontro fica marcado para toda semana, neste horário, de quinta para sexta, ao vivo. Mas tem reprise toda quarta, de 11 à meia-noite, das 23 às 24 horas aqui na Novo Tempo para você. Divide com seus amigos, vai no nosso blog, avisa para as pessoas. Vamos falar sobre essas coisas, vamos pensar nas nossas dores e apresentá-las para Jesus. Ele tem bálsamo para fazer curar as nossas feridas. Beijo, até semana que vem, fiquem na paz, o Senhor é contigo. Beijo.